Miramês sempre nos ensina com otimismo. Quando estiverdes em grande dificuldade, lembrai-vos de Deus e de Jesus e confiai nas vossas próprias forças. Levantai o ânimo e, se os problemas não cederem devido ao ambiente pesado da terra, deixai que as trevas ponham uma vírgula no vosso ideal. Se continuar o aperto, concitai que põe um ponto vírgula. Mas escutai bem, não permitais nunca um ponto final. Ceder é uma tática para avançar mais, quando a inteligência com Jesus achar conveniente. Partimos para a nova etapa de trabalho. Já era tarde, passamos a acompanhar um jornalista que estava saindo de uma conferência, a qual chamaremos de 13. 13 é um homem muito sensível, dessas criaturas que se acomodam melhor nos extremos da vida e dificilmente no centro. Em todos os esforços que faz buscando o equilíbrio, ele não se sente bem. Cada pessoa é um mundo diferente, por ser influenciada de muitas maneiras, como, por exemplo, pelas forças da herança. A hereditariedade é uma realidade incontestável nos arranjos da organização fisiológica e até mesmo psíquica. O espírito, para vencer todos os obstáculos do meio ambiente e se libertar das influências nocivas, necessita de muita força interior. É aí que nos lembramos de Jesus, que já nos disse há quase 2000 anos: conhecereis a verdade e ela vos tornará livres. Esse homem que estávamos acompanhando é um dos que não conseguiram se libertar das opressões do ambiente em que vivem, tanto de família quanto do trabalho e da sociedade, sendo sempre escravo do meio. É um senhor inteligente, mas impressionado com os acontecimentos, que muda com facilidade suas ideias, dependendo de quem os influencia e da força das imagens que lhes são apresentadas. Chegamos à sua casa antes dele, a fim de realizarmos a difícil tarefa de limpeza do ambiente. Havia naquele lar 6 entidades ligadas à família há muitos séculos. Espíritos esses que vêm unidos pelos processos das vidas sucessivas e por desconhecerem o valor do perdão e da amizade, a ideia de perseguição e de vingança surge como prioritária. O limpar a honra é termo absoluto no seio desse grupo de espíritos ligado pelo ódio. Quando pensávamos em perguntar a Miramês alguma coisa sobre como deveríamos fazer para ajudar aquele homem a se livrar daqueles terríveis inimigos, cuja influência tanto prejudicava sua vida familiar e profissional, ele antecipou-se à nossa indagação e nos esclareceu. A ideia de ajudar, muitos a têm e faz parte, de certa forma, dos sentimentos de muitos espíritos. Entretanto, saber ajudar é a arte de poucas pessoas. Vejamos a mãe diante dos seus filhos. A ajuda dela é quase cega. A intenção da genitora é somente ou quase exclusivamente satisfazer a seus filhos naqueles que eles almejam, e que nem sempre é o certo. Assim, agimos em relação às pessoas que amamos, em um sem número de casos que podemos relacionar como ajuda errada. É o coração que se esquiva da cooperação do raciocínio. O homem encarnado, ou espírito desencarnado, que já aprendeu a servir certo, a ajudar no ponto ideal, que se empenha em despertar em quem recebe a ajuda as suas próprias forças, esse não é bem-vindo, visto no reino dos pedidores. Ismael. É profundo, hein? Opa, diz. Dois pontos aí que foram tocados nesses princípios de leitura que eu achei muito importantes. O primeiro são espíritos encarnados como o 13, né,
que são muito suscetíveis ao ambiente, né? Que ele fala da hereditariedade, de tudo, né? E isso, de alguma forma, faz com que eles fiquem com muito mais sintonia com seus bolsões kármicos, né? Então, qualquer coisa remete eles a essas dificuldades que ele tem, a esses espíritos ligados a ele, e ele não consegue sair disso, né? Isso é uma situação, não sei nem se é mais comum ou menos comum, né, no nosso meio, né? Mas, assim, é uma situação assim que interfere muito até no caminhar desses espíritos, porque eles, de alguma forma, eles se sentem não só não fazendo parte daquele ambiente, mas incomodados, sentindo pressionados por aquele ambiente, porque ele, de alguma forma, está sempre relembrando coisas ou que eles não fizeram, ou que eles acham que fez errado, ou situações que não conseguem mantê-lo equilibrado. E o segundo, esse exemplo que ele deu, né, daquela necessidade que algumas pessoas têm desarvorada de ajudar, não, preciso ajudar, preciso fazer por ele, preciso resolver esse problema, que às vezes não é o que a espiritualidade quer. Aquela coisa, ele dá o exemplo da mãe, que é o mais clássico, né? Mãe é mãe, mãe faz tudo pelos filhos, não importa se ele está certo, se está errado, mas a ideia que ele coloca aqui, né? Às vezes a gente, no desespero de ajudar, a gente quer ser muito proativo, quer resolver a vida de todo mundo, e a gente acaba atrapalhando. Então a gente tem que ter essa consciência de nem sempre é a hora da gente se meter na vida dos outros para tentar resolver o problema que é deles. E esse ponto, eu também pensei nessa parte aqui, né, quando ele fala que o homem encarnado, o espírito desencarnado, que já aprendeu a servir certo, a ajudar no ponto ideal, que se empenha em despertar em quem recebe ajuda suas próprias forças. Isso é de uma profundidade, porque, primeiro, me remeteu ao trabalho do mentomagnetismo, em que você busca ali irradiar naqueles campos mais sagrados dele, porque desperta a própria força, né? Então, seja, que se empenhe em despertar em quem recebe ajuda as suas próprias forças. Nesse momento em que você está ali irradiando, despertando nele, é aquele... Eu considero assim, eu acho lindo essa metodologia que a espiritualidade apresentou, porque seria aquela forma menos invasiva de auxiliar. Primeiro de tudo, é ali nela despertar esse campo que é dela, que está ligado com suas linhagens espirituais mais puras, que realmente amam aquela pessoa. Então, essa, pelo menos ao meu ver, é aquela que qualquer ser humano que está nesse trabalho de irradiar amor, por onde passar, ele pode fazer esse. É ali, está despertando, é como o sol que está iluminando. Se vai brotar ou se não vai, se vai fazer para um fruto, mas pelo menos está ali ativando aquelas lembranças mais puras da pessoa. E depois esse aspecto que o Silvio colocou, a ação. É necessário sabedoria, inclusive da pessoa que vai agir, para agir com sabedoria. Então, eu coloco o ponto dessa ação. A pessoa que age, ela tem que buscar também a sua sintonia com o mundo maior para saber qual seria a forma de maior sabedoria. Então, é uma ação que é, acima de tudo, espiritual, tanto da pessoa que recebe quanto da pessoa que age nesse processo. Então, um dos pontos que eu coloco é, em qualquer que seja o encontro, o diálogo, a ação, é buscar estar sempre irradiando naquele campo que é de pura luz da pessoa. Então, ela sem perceber, mesmo que você não fale nada, mesmo ela sente que foi dado o conselho correto.
Por quê? Porque vem dela, vem ali daquela força interna dela, sabe? Engraçado, né? Me lembrei de uma conversa que eu estava com umas amigas ontem, e a gente falando experiências de ajudar o pato a sair do ovo. E aí uma amiga tentando ajudar o patinho a nascer, e eu, quando era criança, também tentei ajudar um pintinho a nascer, e morreram, simplesmente morreram. Então, a gente, nesse movimento de estar, né, interagindo e querendo intervir no destino do outro, às vezes a gente atrapalha demais. Eu acho que a natureza é muito sábia dando recado, só para falar metaforicamente, né, disso que vocês estão falando. E eu concordo plenamente, é isso mesmo. Ismael, marca de novo essa frase que tu tinha marcado, tu desmarcou, mas marca ela até o final. Isso aí me lembrou muito, que para mim é um embrião de tudo que você estava falando, que era o diálogo fraterno. Que era exatamente isso. Você ia lá ouvir as reclamações, que muitas vezes eram simples petitórios, né? E tentava ajudar. E as pessoas, quando não recebiam a ajuda que elas achavam que deveriam ter, muitos abandonavam, né, o tratamento, o acompanhamento. Pô, fui lá, reclamei, falei meus problemas, disse todas as minhas mazelas e ninguém fez nada, né? E eu acho que tem muito do embrião que tu falou do mentomagnetismo em si, porque acho que o diálogo fraterno foi a preparação para isso, embora as pessoas não tenham nem percebido, que a gente se sintonizava com as situações e buscava, através de uma simples conversa, e lógico, impregnada de magnetismo, que a gente nem se dava conta, tentar fazer ele reconhecer, naquela situação que ele relatava, o que poderia ser feito, mas não pelos outros, nem pela espiritualidade, mas por ele mesmo. Então, você falando e vendo essa frase, eu me lembrei muito das épocas de diálogo fraterno, e se me veio essa ideia, como aquilo foi um embrião de tudo isso que a gente está tentando fazer hoje, e quase ninguém se deu conta. Me lembrou também outra coisa, a questão de dar esmola, né? Eu sempre fui resistente a dar esmola, mas na pandemia parece que apareceu muito mais gente pedindo, né? E daí, quando eu acabei dando, e aqui a minha cidade é pequena, então a gente já conhece algumas pessoas que estão nas sinaleiras. E numa delas tem uma senhora que é surda-muda, e ela vende umas balinhas, umas gominhas, uma coisa assim. E um dia eu estava sem dinheiro, e eu peguei o que eu tinha, assim, acho que ela vende por R$1, uma coisa assim. Eu peguei as moedinhas que eu tinha e entreguei para ela. Gente, ela me deu um xingão sem falar, porque ela não estava pedindo esmola, ela estava vendendo a balinha dela, se eu não tinha aquilo. Foi uma lição, sabe? Eu mudei a energia de novo na hora, porque quando a gente dá por dó, a gente tira a força da pessoa, né? Então, essa reflexão também de que a gente tem que fazer isso, né? É uma postura da gente pedir dó das outras pessoas ou pedir que, olha, eu estou no fundo do poço, me fortaleça. É um orar e vigiar da gente também, né? Quando começa a oferecer muita esmola para a gente, acho que é bom a gente refletir. Isso aí me lembrou uma história, agora que como o Rômulo, né, que é o contador de histórias, né? Alguém uma vez me ensinou a seguinte coisa em relação a isso de esmola. Nunca dê por dar. Sempre peça para ele fazer alguma coisa, nem que seja para segurar uma bolsa, um momento para você, aí você remunera por um serviço que ele prestou, mas não dê por dar. Peça para ele ajudar a botar a sacola no carro, segurar uma coisa, um momento para você botar a mão no bolso. Peça para ele fazer algum serviço, que você não está dando esmola por caridade, você está remunerando um serviço. Fortalece a pessoa, né? Pô, eu já vivi tudo, viu, gente? Eu já vim de barra sinaleiro, viu?
parte de ajudar, isso aqui tem um ensinamento muito profundo. Antigamente um ditado, não dê esmola, ensina a pescar, né? Ensina a pessoa a pescar, ensina ela a superar. Agora é muito difícil, gente, a separar o joio do trigo. Então, quando dá esmola, quando não dá esmola e tal. Mas eu acho que tem um segredinho aí que pode ajudar a gente. Porque a gente está no caminho da sabedoria, né? Mas a gente escorrega, né? Que a gente estava conversando ontem. A intenção. Como que você está dando? Você está dando esmola? Ou você está ajudando a pessoa a crescer, a desenvolver? Né? Isso não é só na hora de servir, não, tá? Isso eu acho que em tudo que a gente faz, em todos os gestos nossos, né? Até como nós alimentamos o nosso espírito, como alimentamos o nosso corpo, e como nos colocamos a caminho de servir. Então, ajudar realmente tem que botar muito com a ajuda da espiritualidade. E na hora que você põe essa atenção aí, essa atenção do bem, que você realmente quer ajudar, servir, que ela possa crescer, desenvolver, se alimentar, porque muitos não têm condição, gente. A miséria é muito grande, a fome é muito grande, né? E a gente tem que ajudar. A gente tem que ajudar. Agora, saber ajudar, né? Buscar essa sabedoria, não ajudar cegamente, fazer isso que a gente está fazendo. Estudando, lendo, fazendo exame de consciência. Né? Qual foi a vez que eu ajudei simplesmente para lavar as mãos igualzinho Pilatos, enquanto realmente eu estou ajudando, servindo? Nessa época do ano, principalmente, né? É um tal os corações se abrem, graças a Deus, pelo menos uma vez por ano se abre, né? Pelo menos uma vez, tá bom. Gente, o que tem de cesta básica nas creches, né? Não tem onde colocar. O pessoal resolve dar cesta básica tudo só agora, no Natal. Então, eu acho que buscar a sabedoria. É importante ajudar? Se você tem condição de ajudar, ajude. Tenha o coração sempre aberto para servir. Agora, com amor. Né? Então, se a pessoa está vendendo bala, compra a bala. Se você não tiver dinheiro para comprar bala, tudo bem. Mas compra a bala. Eu já vendi muita bala. Jujuba, como a Ana falou, paçoca. E graças a Deus eu vendi muito. Eu tinha um quarto lá em casa, um quartinho pequenininho, que era cheio de caixinha de paçoca. Era o maior vendedor de paçoca da terra. Fazia aquele saquinho vendido no sinaleiro na porta de escolas. E graças a Deus muita gente me ajudou. Muita gente comprou. E foi assim que eu comecei a minha vida. Senão não tinha nem como começar. Então, essa leitura é muito importante, né? É servir do jeito certo. No livro de Francisco, né? O jeito certo. Ajudar no ponto ideal, que se empenhe em despertar em quem recebe ajuda. As suas próprias forças, para que ele possa dali para frente crescer, né? E graças a Deus foi o que aconteceu comigo. E graças a Deus eu recebi muito amor. Mais do que comprar balinhas da minha mão, com certeza, cada pessoa que comprou despejou um punhado de amor nas minhas mãos. Na verdade, a ajuda que ele está falando aqui no texto não é bem essa, que a gente desvirtuou um pouco para essa coisa da caridade, mas o que ele está falando da ajuda aqui não é relacionada a isso, na verdade, sim, né? Do equilíbrio espiritual mesmo. E é nesse ponto que aí cabe aquela máxima popular, né? De boa intenção o inferno está cheio. Que às vezes a gente se arvora a querer resolver o problema e acaba atrapalhando. Mas isso que o Rômulo falou em relação à caridade está muito certo. Agora, nem em respeito a isso, Silvio, eu perdi no meu raciocínio, peço desculpa. Foi até que a Andréa falou aí agora do pintinho, do patinho que ajudava a nascer. A gente tem preguiça de pensar. A gente não vive o que a gente tem que viver.
E para a gente crescer, por exemplo, quando às vezes um irmão seu te pede ajuda, não sei o que e tal, às vezes, viva isso que você está vivendo, viva intensamente, porque essa dificuldade que você está vivendo, essa situação que você está vivendo, que vai fazer você crescer. Todos nós estamos em crescimento. Ninguém está pronto aqui. Estamos em desenvolvimento, né? Então, às vezes, um bom conselho é: viva o que você está vivendo, passe com dignidade que você tem que passar. O Chico, lembrei do Chico Labião outra vez. Sofro com dignidade. Bom, vamos lá. Sabe que eu lembrei de uma outra coisa. Na época que o meu pai foi prefeito aqui na cidade faz 40 anos. E, na época, tinha um problema muito grande de habitação, porque é uma cidade rural, o pessoal começou a vir para o campo e morar mal ali, né? Então, ele foi desenvolver uma solução para habitação, e ele é arquiteto. E ele criou um bairro, que o nome é Habitação, e funcionava assim: as pessoas tinham que construir sua própria casa, em regime de mutirão, e a prefeitura dava o terreno, mas a pessoa pagava um valor simbólico. Ela ia na prefeitura, era tipo R$100. Ela ia na prefeitura e dizia: olha, eu posso pagar R$5 por mês. E ela se comprometia a pagar aquilo. E o material era doado. Então, todo mês tinha o dia da habitação, passava todo o maquinário da prefeitura, passava pela cidade, e as pessoas botavam o que iam doar na frente da casa. Então, tinha gente que botava 3 tijolos, tinha gente que botava janela, tinha gente... Era assim, parecia um dia de festa na cidade. E todo mundo da prefeitura ficava atendendo o telefone, um dizendo: olha, tem isso para doar, outro tem isso, e iam distribuindo. E as pessoas conversavam com os vizinhos e montavam uma equipe para construir a sua casa. Tinha gente que às vezes levava 1 ano até montar, mas ia ainda assim, né? E quando ele perdeu, venceu o adversário. A primeira coisa que ele fez foi ir lá no bairro e dizer: vocês não precisam mais construir, a gente vai dar tudo. Aqueles financiamentos do BNH. Hoje a gente vai ali, 40 anos depois, tem o lado onde iniciou, as casas estão sempre pintadas, são casas simples, sempre pintadinha, continua naquela mesma família, e o lado que foi doado virou uma favela. É uma coisa impressionante. Está ali essa energia, né, de dizer: ó, você tem força, faça do jeito que der, faça como fizer, e dando a dignidade que a gente está falando aí, né? É impressionante. Que bênção. Isso é importante. Esse ponto que o Rômulo colocou da intenção, eu acho muito, muito importante. E a ajuda espiritual é qualquer uma, desde o material até o espírito. Tudo, se for com amor, ela é espiritual. Quantas vezes ali, aquele estender de mão é o apoio espiritual que a pessoa precisa. E eu acho que o ponto é realmente essa sabedoria. Quando que o mundo maior está nos pedindo para ser a mão de fato ali, para sustentar, para elevar, e quando vai ser a partir de uma oração. Eu acredito que sempre é possível de alguma forma estar auxiliando, mas tá em sintonia com o mundo maior. E aí é esse ponto que o Rômulo colocou, ali do trabalho interno, da reforma íntima, da ligação, inclusive com a pessoa e com seus mentores. Então, a gente pode começar a trabalhar aquele aspecto de envolver amorosamente e se conectar com os mentores. E uma vez foi o Rômulo que falou isso: quando você for ajudar, você pede permissão aos mentores. Aquilo para mim foi muito bacana, sabe? Porque os mentores sabem. Então, você entra em um diálogo interno com os mentores, como que poderia ser? Então, às vezes, vai realmente ser através de um dinheirinho que você vai dar ali, e outra, os mentores vão falar assim: não. Então, acho que procurar entrar em sintonia com os mentores pode ser um caminho bom, sabe?
Mas claro que a sabedoria espiritual para cada vez mais perceber isso. É uma coisa que, agora eu posso falar, uma coisa que eu pergunto também é se a pessoa quer, às vezes eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um abacate, uma fruta dentro, né? Falo, você aceita? Eu não tenho isso. E aí a própria pessoa responde, né? Eu faço isso também. Outro dia eu pedi para a Claudinha é mestre Cuca, né? Minha chefe. Amor, faz uns saquinhos para mim de biscoito, um cookies, que é nutritivo, que é com aveia, com chia, com os cookies que a Cláudia faz, que são bem nutritivos. São barrinhas de cereais, que coisas até que são nutritivas, são boas, né? Aí eu ponho um saquinho no carro, assim, e dou para as pessoas, às vezes, né? Quando eu vejo que é fome, que está pedindo não sei o quê, aí eu dou uma barrinha, um cookie natural para a pessoa. É muito difícil ajudar, gente. Nossa, Santo Cabo, tem que pedir a espiritualidade, o mundo maior, para nos ajudar sempre a servir. Abrir os nossos corações, abrir as nossas mentes, nosso espírito para servir da melhor forma possível. Porque estamos aqui para servir. O Cristo pôs a toalhinha aqui, né? E foi lavar, na última ceia, foi lavar o pé dos apóstolos, né? Eu vim para servir e não ser para servir. Então a gente está aqui para servir. Que Deus nos